Agora há pouco eu mencionei superficialmente as especializações de membrana no tecido epitelial, mas moçada, para alguns tipos de prova que você vai fazer, você vai ter que conhecer essas especializações de maneira mais detalhada. Daí a gente agora detalha daquelas especializações, algumas em particular. Nós temos o tal do complexo unitivo, onde, moçada, o complexo unitivo, eu estava comentando, estruturas que vão aumentar a adesão entre as células vizinhas. Aumentar a adesão intercelular entre células vizinhas. E, gente, na verdade, no complexo unitivo, nós vamos ter vários e vários componentes. O principal, eu tinha mencionado o nome, era o desmossomo, mas além do desmossomo, nós vamos ter alguns outros aqui, para poder lembrar para vocês, como é o caso lá das interdigitações. Ora, interdigitações, elas são projeções digitiformes de membrana. Usei esse nome agora há pouco, digitiformes em forma de dedo, que nem nas microvelocidades. Entretanto, o objetivo disso e a localização é diferente. No caso lá das microvelocidades, né, o papel seria aumentar a superfície de absorção, aqui é aumentar a superfície de adesão. Tanto é que lá nas microvelocidades, elas estão localizadas na região da célula que está em contato com o meio extracelular, enquanto que nas interdigitações estão localizadas na borda lateral da célula que está em contato com células vizinhas. Inclusive, essas projeções digitiformes na borda lateral da membrana, elas são complementares a projeções equivalentes na membrana da célula vizinha. A projeções equivalentes na membrana da célula vizinha. Eita, Landim, não deu para entender porcaria nenhuma. Beleza, deixa eu tentar desenhar. Então a gente tem uma célula e a borda lateral dela tem projeções em forma de dedinhos. Eu tenho outra célula e a borda lateral dela tem lá projeções em forma de dedinhos. E o resultado, gente, nesse caso, é que os dedinhos de um lado se encaixam nos dedinhos do outro. Os dedinhos de um lado, os dedinhos do outro se encaixam para aumentar a superfície de adesão. Chamamos, gente, essas projeções em forma de dedo na borda lateral, que vão ser complementares a projeções na membrana da célula vizinha, de interdigitações. O papel, aumentar a adesão intercelular. Segundo componente do tal do complexo unitivo, nós temos as chamadas zônulas de oclusão, também conhecidas com o nome de junções vedantes. As zônulas de oclusão, elas são constituídas de proteínas. Ô moçada, eu vou colocar aqui um bocado de nome escroto de proteína que dificilmente vai cair numa prova de vestibular. É um ou outro vestibular mais doidinho que vai, nesse caso, chegar e cobrar esses nomes. Então você vai ver a prova que você vai fazer, né? Se for uma prova bem maluquinha, aí talvez você se preocupe em decorar esses nomes de proteína. Se não, relaxe, que a probabilidade de cair é muito, muito pequena, apesar de ter sim em livros de ensino médio, né? No caso das zônulas de oclusão, proteínas chamadas de ocludinas e de claudinas, que são proteínas comuns às membranas de duas células vizinhas. Essas proteínas comuns às membranas de células vizinhas têm o objetivo, moçada, de vedar os espaços entre as células. Vedar os espaços intercelulares. Daí, gente, o nome, junções vedantes. De novo, Landim, não deu para entender a tua descrição? Beleza? Deixa eu tentar desenhar. Era uma vez a membrana de uma célula, era uma vez a membrana de outra célula. E, moçada, a tal da zônula de oclusão, ela é uma proteína que ela é comum às membranas das duas células. Então, essa proteína pertence à membrana dessa e pertence à membrana da outra célula. Sendo que, uma vez que ela é comum à membrana dessas duas células,
ela veda os espaços. Qualquer coisa que tente passar aqui de fora para dentro ou passar aqui de dentro para fora, não vai conseguir passar. Por quê? A zônula de oclusão, simplesmente, ela não permite. Na verdade, moçada, a gente vai ter entre uma célula e outra, no tecido epitelial, um espaço pequenininho, mas tem um espaço. O que quer dizer que um micro-organismo muito, muito pequenininho, talvez, moçada, um vírus muito miudinho, poderia tentar passar no espaço entre as células. Ele pode passar até um certo ponto. Na zona de oclusão não tem como passar, porque as membranas estão grudadas. É como se você imaginasse as duas membranas como duas folhas de papel. E no lugar da zona de oclusão, eu grampeei as folhas de papel. No que nesse ponto está grampeado uma membrana na outra, não dá para a galera passar. Zônulas de oclusão. Ainda estou falando do complexo unitivo. Terceiro componente, as chamadas zônulas de adesão, também chamadas pelo nome de junções adesivas. Zônulas de adesão ou junções adesivas. Nome autoexplicativo, né? Tem papel de adesão, se bem que todos os outros componentes do complexo unitivo também têm. E as zônulas de adesão, elas são faixas de proteínas. Dois grupos de proteínas por dentro. Uma proteína chamada de actina, a mesma agente da contração muscular. Em outras palavras, não é só o músculo que pode contrair. Certa vez a gente comentando nas aulas lá sobre citoplasma, sobre o citoesqueleto, que eu tenho microfilamentos de actina em todas as células. Todas as células têm microfilamentos de actina, a mesma proteína da contração muscular. Então a actina não é exclusiva da célula muscular, tem em todas as outras células. Claro que na célula muscular tem muito mais actina e miosina, tanto é que ela é uma célula especializada em contração, mas, moçada, mesmo células epiteliais, elas vão ter actina com papel de contração, isso por dentro, né? E você vai ter lá um outro tipo de proteínas chamadas caderinas, que elas ficam pelo lado de fora, com um papel de promover adesão. De novo, eu sei que não deu para entender, então desenhando duas células, né? Estou desenhando aqui as células em perspectiva tridimensional, uma célula, outra célulazinha aqui na brincadeira, e a zona de adesão é uma faixa, é um cinto. Está aqui então o cinturão em uma, está aqui então o cinturão em outra. Sendo, gente, que esse cinturão ele tem dois conjuntos de proteínas. Pelo lado de dentro, actina para contração, e pelo lado de fora, proteínas chamadas caderinas. Alguns autores usam o nome caderina para qualquer proteína relacionada com adesão, né? Então, qualquer proteína adesiva pode ser chamada de caderina, mas aqui, particularmente, quando falar em caderina, ela é uma proteína que tem a forma de um gancho, sendo que você vai ter ganchos de um lado que vão acabar encaixando em ganchos equivalentes na célula vizinha. Se alguém aqui já chegou bem pertinho de um fecho de velcro, para ver como ele funciona, fecho de velcro, de um lado você tem ganchos de plástico e do outro lado você tem argolas de plástico. Quando você encosta um no outro, o gancho prende na argola e promove a adesão. Vários ganchos, várias argolas. Quando você fecha o velcro, o gancho prende na argola. É muito parecido, claro, no lugar de plástico é de proteína. E ao invés de ser gancho com argola, é gancho com gancho. Então os ganchos, eles vão lá, se prendem e isso promove adesão. Ganchos de um lado, ganchos do outro, de um lado e do outro, se prendendo para promover adesão, zônulas de adesão. O principal componente, entretanto, do complexo unitivo corresponde lá aos desmossomos. Sendo pessoas que os desmossomos, eles são tão difíceis de descrever que eu vou fazer o contrário. Primeiro, eu vou desenhar e depois eu vou descrever. Desmossomo é o principal componente de adesão e o desmossomo, gente, ele lembra demais um botão. Ora, tu pega, por exemplo, um botão, que nem um botão aqui da minha blusa. Como é que é o botão? O botão é um disco de plástico furadinho. Pelos furos do botão passam fios, aí você pega uma agulha com um fio, atravessa o buraco do botão, amarra o fio na blusa,
pro diacho do botão, está amarrado na blusa. Inclusive, se eu puxar o botão, estou puxando o botão, não estou arrancando, porque está amarrado por dentro da blusa. E aqui é muito parecido. Você vai ter botões, claro que ao invés de plástico, de proteína, dentro de uma célula, um botão furadinho, um botão dentro de outra célula, o botão furadinho. E assim como o botão da blusa tem um buraquinho para passar um fio para amarrar, eu vou passar fios por dentro do botão em um lado, fios por dentro do botão em um lado, e vou passar fios por dentro do botão no outro lado, fios por dentro do botão no outro lado, sendo que os fios que vêm de um lado e os fios que vêm do outro lado se amarram aqui no meio, ficam amarrados. Que nem, gente, esse botão na minha blusa, está amarrado dentro da blusa. Se eu puxo ele, eu não consigo soltar, porque está amarrado por dentro da blusa. O buraquinho do botão, eu passei o fio, amarrei dentro da blusa. Se eu pegar uma célula e outra e fizer isso, tentar afastar as células, não dá, porque elas estão amarradas aqui no meio. Tentando descrever como funciona o desmossomo. Desmossomos são discos perfurados de proteínas, botões, discos perfurados de proteínas chamadas placoglobinas e desmoplaquinas. Que lindos nomes, hein? Opa, como eu disse, não se estresse, a não ser que você vá fazer uma prova muito maluca. Sendo que esses discos perfurados de proteína, eles são atravessados por fios de proteínas. Sendo que esses fios de proteínas chamadas de desmocolinas e desmogleínas, que, gente, elas podem ser descritas como caderinas, que são proteínas de adesão. Então, o disco é desmoplaquina, placoglobina, e os fios, desmocolinas, desmogleínas. Sendo que esses fios, eles então se entrelaçam no espaço entre as células. Então, eles se entrelaçam no espaço intercelular, no espaço entre uma célula e outra. Então, o fio de um lado, o fio do outro, eles estão amarrados aqui no meio. E eles também se entrelaçam com o citoesqueleto, particularmente com os filamentos intermediários de queratina no citoesqueleto. Então, se alguém lembra lá da descrição do citoesqueleto, ele tem 3 componentes: microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina e filamentos intermediários de queratina. Inclusive, para quem não lembra, os filamentos intermediários de queratina são os componentes mais espessos e mais resistentes do citoesqueleto. Eles têm a ver exatamente com a adesão. Ou seja, os fios de proteína se entrelaçam no espaço entre as células e, aqui dentro, eu vou ter a queratina do citoesqueleto. Eu vou ter a queratina do citoesqueleto. E aí, os fios de proteína também vão se entrelaçar no citoesqueleto, para aumentar a adesão. Se eu tentar puxar para um lado e para o outro, está amarrado aqui no meio e está amarrado no citoesqueleto. Tanto é que o desmossomo, ele é o componente mais forte em termos de adesão, é o componente mais forte do complexo unitivo. Só que quando eu falo em especializações de membrana, não tem só o complexo unitivo. Nós vamos ter outros componentes ainda para poder discutir. É o caso, por exemplo, lá das junções tipo gap ou junções comunicantes. Poxa, eu descrevi isso aqui no vídeo anterior, mas, moçada, eu queria explicar um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de detalhes. As junções tipo gap são complexos de proteínas chamadas conexinas. Para mim, dos poucos nomes óbvios de proteína, né? Porque conexina para conexão. E essas proteínas, elas vão então formar canais que atravessam as membranas de células vizinhas. No que atravessam as membranas de células vizinhas, exatamente para possibilitar a comunicação entre elas através da passagem de substâncias. Na verdade, né, entre a minha conversa de agora e a conversa do vídeo anterior,
basicamente eu apenas mencionei o nome da proteína conexina, né? Então, proteínas de conexão entre uma célula e outra célula, a gente vai ter complexos de proteínas que vão atravessar as membranas de células vizinhas, permitindo, então, a passagem de substâncias entre uma célula e outra. A gente tem pessoas que o complexo unitivo é para adesão, que as junções tipo gap comunicantes para passagem, e que as microvilosidades, elas têm um papel de aumentar a superfície da membrana. Também queria acrescentar um detalhe, comentando lá no vídeo anterior que microvilosidades são projeções digitiformes de membrana, sendo pessoas projeçando em forma de dedinhos de membrana, e a membrana, para poder ficar com aquela forma de dedinho, né? Você pega, por exemplo, lá como funciona a microvilosidade, as projeções em forma de dedinho. Ó, gente, tem que ter alguma coisa aqui dentro da membrana para sustentar a membrana. E aí, nesse caso, elas são sustentadas pelo citoesqueleto, particularmente pelos microfilamentos de actina do citoesqueleto. Em outras palavras, dentro de cada microvilosidade, de cada, entre aspas, dedinho desses, existe um esqueleto proteico à base de actina. Esse esqueleto proteico à base de actina sustenta a microvilosidade. Como a actina ela é móvel, como a actina é uma proteína capaz de promover contração, né? É uma proteína móvel, microvilosidades são móveis, tá? A microvilosidade não é estrutura estática, né? A actina aqui dentro pode mexer as microvilosidades de acordo com as necessidades da célula. Papel, aumentar a superfície da membrana e aumentar a superfície de membrana, basicamente para absorção. Mas, gente, pode ser para outros papéis. Absorção de nutrientes no intestino, excreção nos rins. Então, na verdade, seria melhor dizer que o papel da microvilosidade é aumentar a superfície. Aumentar a superfície de membrana. Para quê? Depende. Se for no intestino, aumentar a absorção de nutrientes. Se for moçada lá nos rins, para poder otimizar os processos relacionados com excreção. E daí por diante. Microvilosidades são extremamente parecidas com estruturas chamadas de estereocílios. Onde, moçada, os estereocílios é como se fossem microvilosidades muito longas. O nome cílio, porque ela é tão longa que ela lembra a estrutura de um cílio. Né? Sendo, moçada, que o cílio ele é bem móvel, né? Aliás, o papel do cílio é exatamente a movimentação da célula, o deslocamento de alguma coisa. E, moçada, isso aqui, apesar do nome cílio, porque é longo como um cílio, não é tão móvel assim. Ele é levemente móvel, afinal de contas eu tenho actina aqui dentro, mas é bem de leve. Né? Inclusive o nome, né, diferente. Então, cílios, eles estão lá com papel de movimentação, e os estereocílios, microvilosidades bem longas, pouco móveis, e o papel é o mesmo papel das microvilosidades, aumentar a superfície de membrana. Se alguém, inclusive, perguntar para mim, Landim, qual é a diferença entre uma microvilosidade e um estereocílio? Gente, basicamente o comprimento, né? Você tem lá que a microvilosidade é mais curta, o estereocílio ele é mais longo. E a função. Né? Quando você vai falar em aumentar a superfície de membrana, você vai encontrar, por exemplo, estereocílios no epidídimo. Você vai encontrar lá nos canais deferentes e pessoazinhas. Para quem não lembra lá, no epidídimo é onde você tem a maturação dos espermatozoides. Os canais deferentes, exatamente onde você vai ter o transporte do espermatozoide até a ejaculação, nesse caso, moçada, para poder nutrir os espermatozoides. Então, os estereocílios, eles aumentam a superfície de membrana para, por exemplo, secretar algumas substâncias químicas, secretar substâncias nutritivas para o espermatozoide se nutrir, enquanto ele está lá no epidídimo e nos canais deferentes.
Essas estruturas todas que a gente está descrevendo para vocês são especializações de membrana, funções diversas, né? Complexo unitivo para adesão, junções tipo gap para passagem de substâncias, microvelocidades para aumentar a superfície de membrana. Sendo, moçada, que quando você analisa a localização dessas estruturas, existe uma sequência mais ou menos certa para isso na célula. De fora para dentro, da superfície de membrana para dentro, nós vamos ter mais ou menos a seguinte sequência. Sempre vem primeiro a zônula de oclusão, no segundo momento, as zônulas de adesão, num terceiro momento, os desmossomos, e num quarto momento, as junções tipo gap. Aqui nesse caso. A propósito, né? Tem questões que você vai ter lá, fotografias ou desenhos disso, e que às vezes os desenhos são meio difíceis de você reconhecer. Uma dica, para você reconhecer que estrutura é que estrutura, vai lá e pega a moçada lá, de fora para dentro, da borda da membrana para dentro, a sequência será mais ou menos essa aqui. Mostrando um pouquinho melhor, gente, as estruturas que eu estava descrevendo, você tem as zonas de oclusão, exatamente, entre uma célula e outra para poder vedar os espaços intercelulares, que nem você consegue ver um pouquinho melhor nessa outra figura. Né? Observe bem lá, né, a membrana celular, observe lá o espaço entre as células, e esses pontinhos verdes, exatamente as zônulas de oclusão, para poder vedar os espaços, evitar que o que está fora entre, que o que está dentro saia. Aqui mostrado em relação a uma fotografia de microscópio eletrônico, você consegue ver membrana de um lado, membrana do outro lado, exatamente no ponto onde as membranas se tocam, as zônulas de oclusão. Membrana de um lado, membrana do outro lado, e a zônula de oclusão. Membrana de um lado, membrana do outro lado, e aí exatamente nas setas, as zônulas de oclusão, as junções vedantes, para vedar os espaços entre as células vizinhas. As zônulas de adesão, elas funcionam como uma espécie de cinto que vai lá dar uma volta na célula. Por dentro você vai ter a quitina. E aqui, gente, nessa figura você vê com mais detalhes, né? Você tem lá uma membrana e outra membrana. Por dentro a quitina e uma série de outras proteínas. E por fora, essas proteínazinhas verdes em forma de gancho, caderinas que vão ligar uma na outra, né? Então a quitina para poder contração, mexer na forma da célula. E as caderinas, proteínas de adesão. Aqui, moçada, na estrutura, nós temos lá os desmossomos. Observem, por favor, 2 discos vermelhos de proteínas. Observem lá proteínazinhas verdes no espaço intercelular, né, que vão acabar entrelaçando umas nas outras. E elas amarradas, por assim dizer, nos filamentos intermediários de queratina, que são lá do citoesqueleto, as estruturas em azul. Isso aí, moçada, o desenho. Então, 2 botões vermelhinhos, furados, com fios esverdeados passando, amarrados nos fios azuis. E quando a gente bota lá no microscópio, fica mais ou menos desse jeito. Eu tenho disco de proteína de um lado, disco de proteína do outro lado, e eu tenho lá os fios de proteína entrelaçados. Esses primeiros componentes todos relacionados ao complexo unitivo, o papel vai ser de adesão nesses casos todos. Agora, nas chamadas junções tipo gap, o objetivo é outro, né? O objetivo nesse caso vai ser a passagem de substâncias. Então você pode notar lá, tem a membrana de um lado em amarelo, a membrana do outro lado em amarelo, e as junções tipo gap, canais que atravessam as membranas das duas células, permitindo a passagem lá de substâncias de um citoplasma para outro. Nessa figura agora, nós temos todas essas estruturas em relação à célula. Olha lá, microvelocidades em cima, né? E a gente tem de fora para dentro, zônula de oclusão, né? A primeira delas, zônula de adesão, logo embaixo, desmossomos, e aí você tem interdigitações e lá no fundão as junções tipo gap. Isso aí então, em termos de desenho, em termos de fotografia, você pode observar então uma microvelocidade lá em cima, e aí na sequência de fora para dentro, zônulas de oclusão, zônulas de adesão e, gente, os desmossomos lá embaixo. Notem que na zônula de oclusão, junções vedantes, a membrana está bem próxima. Já no caso do desmossomo, a membrana está um pouco mais afastada, né? Então, o desmossomo lá, o mais de baixo, membrana afastada, né? A membrana bem escura de um lado e do outro. Por causa dos discos de proteína, desmossomo lá.
nessa figura, tem uma estrutura chamada de M-desmossomo. M quer dizer metade de um desmossomo. Enquanto o desmossomo liga duas células, enquanto o desmossomo liga uma célula na célula vizinha, o M-desmossomo liga uma célula em uma estrutura que não é uma célula. Normalmente o desmossomo liga duas células, o M-desmossomo liga uma célula em proteínas. Então ele é o desmossomo pela metade porque ele não liga duas células. Ele liga uma célula, M, metade. Então M-desmossomo liga uma célula a estruturas que não são células como proteínas. Aliás, a gente fala já já de novo do M-desmossomo.